pessoal, então encerramos aqui o GT8, desculpa, o GT10 de água e vamos para o GT8. Já que a gente falou tanto de reputação, eu sugiro vocês que não são da área, são da área operacional, quem tiver o tempo para poder ficar com a Raquel. Raquel é a gerente de comunicação da Anglo América, que vai conduzir a apresentação do GT, agora 8, Comunicação e Reputação. Recording in progress. Essa discussão vai ser boa agora. Raquel, bom dia, seja muito bem-vinda, passo a palavra para a sua condução. Nós temos aí 1 hora, eu sugiro que sejam feitas as apresentações e, na sequência, a gente abre aí para perguntas, né, que vai ser muito importante esse debate, esse diálogo. Olá, bom dia a todos e todas, me ouvem bem? Sim, tudo ok. Bom, é uma alegria poder compartilhar um pouco com vocês de todo esse aprendizado que nós estamos tendo ao longo desse ano e meio, um pouquinho mais de ano e meio, desde que a Carta Compromisso foi assinada e divulgada, e que nós estamos trabalhando juntos e juntas com as empresas que são associadas ao IBRAM, no sentido de convergirmos o nosso trabalho de comunicação, os esforços também, que eu vou falar um pouquinho, de compliance e relações governamentais e institucionais, que também fazem parte dos compromissos assumidos dentro desse GT de comunicação e reputação. Eu sou Raquel, eu estou gerente de comunicação corporativa da Anglo American no Brasil, e temos vários colegas que trabalham conosco em prol desses objetivos, e hoje estaremos aqui discutindo juntos com o nosso também diretor de Assuntos Corporativos e Impactos Sustentáveis da Anglo American, o Ivan, que vai falar daqui a pouquinho e abrir o nosso bate-papo de hoje. Também estamos com o Roberto, que é o coordenador de Relações Governamentais da Anglo American no Brasil. Estamos também com o Felipe, que deve estar chegando daqui a pouquinho, acho que ele já está aqui, que é o coordenador de Compliance e Governança da Anglo American no Brasil. A minha colega e parceira de jornada, Cristiane Gouveia, que é a vice-coordenadora do nosso GT também, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Acho que ela já está aí. E também fica o convite a todos vocês para que a gente possa fazer um bate-papo em torno desse tema, sempre que a gente conversa com os outros GTs, que a gente conversa com executivos, com demais colegas, o tema de reputação sempre aparece, porque ele permeia, né, todas as ações que estão relacionadas à nossa atuação empresarial, institucional de uma forma geral, seja no segmento da mineração ou não. Então, de fato, é muito importante que a gente possa trazê-lo como um tema transversal, para que a gente possa ver, né, oportunidades de cada vez mais convergirmos as nossas iniciativas, no sentido de fortalecer o nosso segmento. Todas as empresas estão extremamente comprometidas, cada um dentro do seu tema, dentro do seu GT. Então, eu convido aqui o Ivan para fazer a abertura e depois a Cris para me ajudar aqui a conduzir essa nossa hora. Ivan? Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento tão importante sobre o ESG da mineração. Aqui na Anglo América, nós estamos coordenando aí dois grupos de trabalho, de comunicação e reputação e o de desenvolvimento dos territórios, né, o GT8 e 9, se não me engano, o 7 e 8, eu sempre confundo. Mas acho que o importante de falar aqui, né, que a reputação era algo assim bastante complexo, né? Não basta a gente fazer as coisas certas, mas as coisas que a gente faz têm que ser percebidas de uma forma positiva pelos diversos públicos de interesse, né? Então não basta apenas a gente comunicar o que está fazendo, mas essas informações elas se propagam através de diversas redes que levam a uma percepção externa sobre a nossa reputação. A reputação é sempre a forma como os outros enxergam a gente, né? Então, a comunicação sozinha ela não faz milagres nesse sentido, né? A gente tem também um aspecto muito importante de engajamento com as diversas partes interessadas, né, que vai ser abordado aqui, e também uma parte bastante importante que é da governança das nossas ações, né? Então, vai ser interessante enxergar a reputação sobre esses diversos ângulos.
é algo que é transversal às diversos grupos de trabalho. E, da mesma forma, o desenvolvimento dos territórios também, isso não se faz sozinho com investimentos, né? Toda a parte de engajamento com as partes interessadas, a governança, da mesma forma que afeta a reputação, afeta também esse tema de desenvolvimento do território. Então, vai ser bastante interessante a gente ver agora. Eu quero agradecer muito, né, as pessoas que estão contribuindo nesses grupos de trabalho, e ampliar também para todos que estão contribuindo para esse importante tema do ESG na mineração. Então, obrigado aí, bons trabalhos para todos. Muito obrigada, Ivan. Realmente, aqui na Anglo American, estamos muito comprometidos com esses 2 GTs, né? Nosso colega Cristiano Brandão vai ter a próxima hora, de 11 a meio-dia, então o Ivan já gentilmente conseguiu um tempinho para abrir aqui os nossos bate-papos e vamos lá. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, pedindo ajuda da Cris, para a gente seguir aqui com o nosso papo. Vocês veem minha tela? Ok, Raquel. Bom, esse é o GT8, Comunicação e Reputação. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho desse GT, nossos compromissos, nossos próximos passos. Raquel, desculpa, só falta colocar no módulo apresentação. Para você já está? Eu coloquei. Não aparece? Para mim, não, mas pode ser que para uns apareça ou não, a gente já viu isso acontecendo. Então, para mim também não. Então, compartilhe e compartilhe de novo. Agora vai na pecinha aqui embaixo, na tacinha aqui embaixo, vamos ver se vai. Não? Eu apertei de novo. Não foi, não. Foi? Não. Descompartilha e volte a compartilhar que talvez dê certo. Ai, vamos lá. Faz parte, isso é da tecnologia e não há muito o que fazer, não há muita explicação, porque que alguns vão e outros não vão. Estou conseguindo voltar para o Zoom aqui, vamos ver se eu consigo. Não. Vamos ver aqui, vamos lá. Vamos tentar novamente. Agora põe no módulo apresentação. Coloquei novamente. Foi? Não, ele não foi. Deixa eu tentar compartilhar aqui, por aqui. Pessoal, eu acredito que o problema seja por causa do uso de 2 telas. A Raquel está utilizando 2 telas? A do notebook de um monitor, por exemplo? Não. Deixa eu tentar por aqui. Então... Mistérios da tecnologia. Eu aperto para mim e ele parece como se estivesse apresentando na tela cheia. Vocês veem bem pequenininho, é isso? Só um minuto, Raquel, que eu já vou... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bom, enquanto isso, pessoal, gostaria de apresentar o nosso grupo. Foi? Está em tela cheia para vocês? Não. Não. A gente continua... Igual estava com a Raquel. Então, Raquel, vamos assim, sem ser tela cheia, sem problema. Paulo, então, tá desculpa, bom, você lá. quer que eu tente por aqui? Pode tentar. Eu vou tentando... eu vou falando enquanto a gente tenta resolver essa questão. O Felipe vai tentar, da produção, o Felipe da produção vai tentar. Tá, ele tem a apresentação também. Bom, o nosso grupo, na verdade, ele teve a participação de várias empresas ao longo desse ano e meio, e mesmo assim a gente... Raquel, agora a tela cheia. Foi. Tá. Aí só me avisa, Raquel, por favor, quando for para passar, tá bom? Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Então, o nosso grupo, a próxima tela, mostra o nosso desafio de engajarmos cada vez mais outras empresas, né? Cristiane Gouveia, como eu mencionei, está trabalhando conosco na vice-coordenadoria desse grupo,
e ele é para além das ações de comunicação. Então, nós temos também colegas, né, que estão nas áreas de relações governamentais, como Thomas e Roberto, e de compliance, como a Neuma e o Felipe, trabalhando junto com a gente no sentido de fortalecermos todas essas iniciativas que têm como foco principal a construção de relacionamentos fortes, de diálogos transparentes, baseados na confiança, tendo também o G, né, do ESG, que é a governança muito forte junto com a gente, para que a gente possa ter cada vez mais mecanismos, né, de escuta e de correção de desvios, porque muitas vezes a gente percebe que esses desvios são um grande problema nos relacionamentos, uma vez que as empresas não podem não endereçar corretamente esses desvios. Então, é importante que tudo que a gente perceba dentro da construção dos relacionamentos, dentro das nossas instituições, possa ser corretamente endereçado. Então, Cris, eu vou passar a palavra rapidamente para você também poder se apresentar e falar um pouco do compromisso da AngloGold dentro do nosso trabalho. Isso. Tá? Nós não estamos te ouvindo, Cris. Algo também aconteceu ali. Não, pode seguir. Então, vamos seguir. Você pode passar, por favor, Felipe, o próximo slide? Aqui, para quem ainda não conhece essa metodologia de trabalho que está sendo conduzida pelo IBRAM, antigamente era pelo Instituto de Reputação e agora se chama RepTrack. Então, o IBRAM vem fazendo o monitoramento da reputação do nosso segmento de uma forma bastante consistente desde janeiro de 2007. E aqui a gente pode perceber o índice geral da reputação do nosso setor desde essa época, né, que varia em uma média de 70 a 63 até janeiro de 2015, quando a gente indica uma estabilização dentro desse patamar de 60, mas logo em seguida com o primeiro acidente, né, o primeiro incidente que aconteceu na Samarco, uma queda bastante grande, também depois seguida com o acidente da Vale, onde nós tivemos uma grande perda nesse índice de reputação. Então, de lá para cá, todo o segmento vem trabalhando muito fortemente no sentido de recuperar essa confiança, de trazer mais transparência para que as nossas ações que são feitas, todos os compromissos que são assumidos pelas empresas possam ser amplamente divulgados e chegar ao conhecimento da sociedade, seja por meio de ações de comunicação corporativa, do diálogo e de toda a responsabilidade que todos da empresa têm em propagar, né, e falar sobre as iniciativas que cada instituição sua faz. Então, a gente vê que de março de 2019, onde nós tivemos uma grande perda, né, de 13 pontos nessa imagem, até a última mensuração em janeiro de 2021, tivemos um ganho bem expressivo nessa imagem. Então, os nossos compromissos dentro da carta, né, que estão aqui à esquerda, o compromisso 1, de apresentar a todo o nosso segmento à sociedade de uma forma transparente, próxima, ágil, clara, coerente, próxima, proativa e simples. Então, a própria pesquisa do RepTrack, ela traz muitos indicadores, né, de que a gente precisa fortalecer os principais pilares que estão na base do lado esquerdo da nossa tela, de estima, admiração, confiança e empatia, né, que são os principais vetores que são calculados dentro desse índice, onde a gente precisa fortalecer, né? E confiança, como o Ivan colocou no início, né, na construção da reputação, não é algo que a gente falou lá, eu sou Raquel, eu sou uma pessoa extremamente confiável e imediatamente as pessoas confiam em mim, né? De fato, algo que a gente constrói com o nosso relacionamento, as pessoas nos observam com os nossos comportamentos
e observam a aderência das nossas ações com o nosso discurso. Então, comunicação e reputação estão muito atrelados a essa aderência a tudo isso, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar de forma conjunta para que no compromisso 2 a gente possa fortalecer essa nossa presença institucional dentro das esferas com as quais nós nos relacionamos nos poderes públicos, seja nos âmbitos municipal, estadual e federal, e também incentivar a adoção de programas e práticas de compliance nas mineradoras. E aí a empresa pode se perguntar, puxa, mas eu não tenho uma área de relações institucionais, eu não tenho uma área de compliance dedicado, né? Mas a gente também está dentro do GT muito aberto para compartilhar boas práticas, para trocar ideias e auxiliar vocês com cases e iniciativas que também já estão sendo adotadas em empresas maiores, né? Sejam de médio ou de grande porte. Pode passar, por gentileza. Até aqui tudo bem? Algum comentário? Raquel, vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Que bom. Eu ia fazer falar no início que é importante a gente, né? Estou vendo que tem pessoas aqui que não são da comunicação, e isso é extremamente importante, né? Porque uma das coisas que a gente acredita e que a gente persiste em seguir é que a reputação é construída em todas as esferas da empresa, né? Assim, a gente não é uma responsabilidade da comunicação. O Ivan trouxe isso, né? É transversal. Então, a operação faz reputação todos os dias, barragem, energia, água, todos os elementos que estão na carta compromisso, eles geram uma reputação também, para o bem ou para o mal, né? Então, é importante a gente debater com todos, porque realmente é uma responsabilidade compartilhada. Essa reputação que a Raquel acabou de mostrar, não foi a comunicação que construiu ou deixou de construir, né? A gente contribui com ferramentas de comunicação, mas são os resultados das empresas mesmo que constroem essa reputação. É só esse adendo que eu queria colocar. Obrigada, Cris. Super bem lembrado, de fato, e isso tudo converge aqui para os nossos desafios para o ano de 2022, né? Para que a gente possa agregar cada vez mais colegas nesse trabalho, nesse esforço ao longo de 2022, para que a gente possa fortalecer os pilares do compliance de relações governamentais e institucionais também dentro aqui da nossa atuação, e também ter o próprio GT compartilhando experiências de outros GTs, ouvindo, recebendo de vocês todos esses resultados, todos esses desafios que vocês estão construindo em outros GTs. A sociedade quer ouvir do segmento de mineração, como é que a gente está fazendo essa reconstrução, como é que nós estamos, no caso da Anglo-American, a gente, né, nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, de que forma nós estamos fazendo essa reimaginação, como é que a gente está atuando de forma prática, exemplos, histórias das pessoas que estão por trás de tudo isso, né, que a gente realiza. Então, aí sim, né, está dentro do nosso escopo na comunicação e até dentro do próprio Comitê de Comunicação do IBRAM, que o Paulo coordena, para que a gente possa rever o nosso plano de ação à luz de todos os desafios que estão postos, né, até o final desse ano para o ano que vem, e trabalhar juntos para que a gente possa avançar cada vez mais na construção da nossa reputação. Pode passar, por gentileza, Felipe. Dentro desse sentido, eu queria convidar agora, né, a nossa colega do RepTrack, que vai falar um pouco sobre esse trabalho que a área está fazendo, né, do RepTrack, no sentido de conhecer o que a sociedade tem para falar, tudo que a gente pode perceber por meio de metodologia, né, de escuta, de como essa construção da reputação é feita. Então, eu vou passar aqui, eu acho que tem que parar de compartilhar. Felipe. Isso mesmo. Você pode convidá-la, Paulo?
Já estou aqui. Isso. Já estou aqui, pessoal. Um minutinho que eu vou só compartilhar uma apresentação que a gente também preparou. Então, Natália, seja muito bem-vinda. Gentilmente aceitou o nosso convite, conversar e fazer essa troca hoje, né? Então, você tem de 10 a 15 minutos, Natália, para fazer sua apresentação, para que a gente possa passar para o Roberto Felipe e deixar também um momento de perguntas para cá, para o grupo. Perfeito. Obrigada, Raquel, Paulo, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todos pela acolhida nessa manhã de quarta-feira. Bom, o meu nome é Natália Porto, eu sou gerente sênior de advisory da RepTrak aqui no Brasil. Como a Raquel disse agora há pouco, alguns de vocês vão se lembrar da RepTrak não exatamente com esse nome, mas como Instituto de Reputação ou Reputation Institute, como nós éramos conhecidos até o finalzinho de 2019. Passamos por um processo de rebranding e agora a gente adota a identidade RepTrak, que pode ser aí que vocês já tenham visto nos últimos 2 anos. Bom, então, a minha missão aqui hoje, nos próximos 10, 15 minutinhos, vai ser navegar com vocês muito brevemente sobre o conceito de reputação corporativa, como a gente mensura a reputação e como a gente conecta este ativo a outros ativos de negócios, tá bom? Então, vou navegar aqui por algumas noções que são importantes, tentando concatenar esses conceitos para iluminar as discussões que se seguirão, tá bom? Pessoal, vocês conseguem ver minha tela, né? Acho que sim. Perfeito. Não, Natália. Eu ainda não estou vendo. Não conseguem? Não. Um minuto, então, pessoal, por favor. Agora foi. Acho que agora foi, né? Isso. Ótimo, perfeito. Bom, se tiverem algum problema para visualizar, por favor, me avisem. Bom, pessoal, antes de mais nada, nos apresentando muito rapidamente, porque isso também nos ajuda a conceituar a questão da reputação corporativa. Como eu havia dito, nós aqui da RepTrak aqui no Brasil, não somente no Brasil, em outros mercados também, a nossa missão é auxiliar as companhias com as quais a gente trabalha. Não está passando a slide. Não está passando? Não está no módulo apresentação. Puxa, um minuto então, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo. Tenta novamente compartilhar. É o primeiro painel que deu problema, o resto estava funcionando. Que engraçado. Eu sempre faço pelo Zoom, mas não tem problema, essas coisas acontecem. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela mesmo, porque aí eu acho que vai dar agora. E agora foi? Foi, mas está vindo naquele módulo que a gente vê a sua próxima tela. Putz, um minuto. Tente mais uma vez, se não, pode seguir, Natália, do jeito que estava, sem problema. Não, sem problemas, Paulo. Acho que agora eu vou conseguir. Pessoal, enquanto ela tenta, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, podem colocar no chat que a Cris está ajudando aqui a moderar. Vou colocar aqui a minha tela. Acho que agora vai. Agora foi, certinho. Ótimo. Opa, agora eu passei demais. Peço desculpas, pessoal. Bom, basicamente a missão da RepTrak, então, no Brasil e no mundo, é auxiliar os nossos clientes a perceber a relevância de se fazer e de se falar a coisa certa no sentido da própria sustentabilidade dos negócios, ou seja, o fazer e o falar a coisa certa aqui, simbolizando as duas atitudes principais no processo de construção e de gestão da reputação corporativa, ou seja, nós ajudamos as empresas a compreender a forma com a qual a reputação está conectada à proteção de valor e à maximização de impacto na sociedade, que tem tudo a ver com as discussões e os compromissos que a Raquel trouxe agora há pouco. Tudo bem, mas a que serve a gestão da reputação corporativa? Qual é a adição de valor que a gestão da reputação traz para os negócios, então?
A primeira delas é, não podemos esquecer de que reputação está conectada a valor das companhias. Reputação, nesse sentido, ajuda a proteger a visão, a percepção de valor partilhada por diferentes públicos e mesmo a alavancar essas percepções em alguns casos específicos. Além disso, o processo de gestão da reputação ajuda as companhias, aos setores, a aumentar o retorno sobre os investimentos que fazem no seu dia a dia, seja investimentos em comunicação, investimentos em produtos, em serviços, em inovação, em relacionamento com os públicos estratégicos, de forma a maximizar o impacto positivo que esses setores, essas companhias podem ter na sociedade. Ou seja, quando a gente fala de reputação, estamos necessariamente envolvendo uma visão 360 graus sobre a atuação das companhias e dos setores na sociedade. Pois bem, entendendo então quais são as contribuições da reputação para essa discussão, como que nós fazemos a mensuração? Eu gosto de trabalhar com esta lâmina que eu estou mostrando aqui, com este slide, porque ele resume muito bem a nossa visão sobre reputação corporativa. Basicamente, a reputação, a forma com que nós mensuramos, ela é dividida em 3 verbos: o pensar, o sentir e o fazer. Eu vou começar pelo verbo do meio, pelo verbo sentir. Para a gente, é muito importante compreender as conexões emocionais de ordem mais afetiva, mais subjetiva, que diferentes públicos partilham com a empresa, com o setor. E quando a gente está falando dessa conexão emocional, a gente está falando de estima, de admiração, de confiança, de respeito, ou seja, de relações mais ou menos longevas que vão sendo construídas a partir desses tópicos, né? Entendendo-se que a construção desses tópicos ela não acontece de um dia para o outro. E, na maioria dos casos, esta longevidade da relação, essa conexão emocional, ela também é fruto do verbo pensar. E o que é o verbo pensar? É a compreensão das percepções de ordem mais racional que os diferentes públicos vão ter conosco, com as companhias e com as empresas. E como que nós traduzimos o verbo pensar? É aqui que a gente fala de uma visão 360 graus das companhias dos setores. Esse verbo pensar ele é decupado em 7 drivers de reputação: produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania, liderança e desempenho. Ou seja, é justamente essa visão mais holística, 360 graus, das percepções de ordem mais objetiva dos públicos sobre as entregas, sobre os resultados das companhias e sobre a qualidade do relacionamento, do engajamento com os públicos de interesse. Nesse sentido, eu gostaria de reiterar uma das falas da Raquel aqui mais cedo. Comunicação é importante, a forma com que nós falamos as coisas certas para o público, elas são importantes, mas a reputação, ela é construída também a partir dessas percepções do que estamos fazendo. Ou seja, trata-se de um processo necessariamente multidimensional, multitemático e que, por oferecer essa visão holística sobre as companhias, ele deve ser apropriado por toda a companhia. Porque, no final das contas, a reputação ela é um fator transversal, uma linha que costura, que conecta uma série de outros ativos e, por isso, é importante que ela seja apropriada ali por todas as áreas. O pensar e o sentir combinados vão produzir o verbo fazer. Ou seja, a partir do que eu penso e de como eu me sinto em relação a uma companhia, a um setor, o que eu estou disposta como público de interesse, como público prioritário, como público importante para uma companhia, para um setor, como eu estou disposta a expressar o meu apoio, a minha favorabilidade na prática, no meu dia a dia. E aqui nós temos uma visão da reputação como forma de proteção de valor, porque no verbo fazer nós mensuramos uma série do que chamamos de comportamentos de apoio, e que vão variar naturalmente de setor para setor. Então, estamos falando de intenção de compra, intenção de recomendação, intenção em trabalhar, intenção em
expressar discursos positivos, caso se tenha oportunidade, intenção em investir, caso seja a situação, enfim. Então, os comportamentos de apoio, eles são, por si só, também um prisma que desdobra as diferentes formas de favorabilidade que estão ligadas a essas visões reputacionais. Então, a reputação está muito conectada à própria visão de favorabilidade que os públicos têm sobre nós. E, claro, reputação deve não somente ser mensurada, mas gerida no dia a dia, porque, afinal de contas, esse é um ativo que também é impactado por outras frentes, e não somente pelas comunicações feitas diretamente pelas companhias, né? Como a Raquel disse agora há pouco, e o Ivan também, perdão. Não se trata somente, a reputação ela não é pura e simplesmente a resposta que os públicos dão, a comunicação que é feita com eles. Mas é necessário a gente pensar que diferentes canais, como mídias espontâneas, boca a boca, as próprias experiências diretas, redes sociais e vários outros canais, várias formas de contato, elas impactam as percepções e esses vínculos emocionais que são criados entre os públicos e as companhias. E esses vínculos, por sua vez, eles redundam nesses comportamentos de mais ou menos apoio no dia a dia. E aqui um pulo do gato que eu considero fundamental para essa conversa é justamente a forma com que a reputação se conecta a outros ativos importantes, justamente porque a gente está destacando aqui a reputação como uma forma de proteção de valor e como uma forma de prevenção de riscos, digamos. Então, naturalmente, a partir do momento em que nós temos melhores comportamentos de apoio nesse sentido, nós teremos também, a médio e longo prazo, melhores indicadores de desempenho do negócio como um todo. Então, nesse sentido, a reputação está muito conectada a outros ativos. E, como eu estava dizendo agora há pouco, a reputação, e como o Ivan bem disse também agora há pouco, é importante a gente entender a reputação como um reflexo do valor de uma companhia partilhado pelos públicos. Então, como representantes das companhias, nós não somos os únicos donos, digamos, da reputação, mas ela sim, ela é um ativo que é construído ao longo do tempo, no qual várias coisas importam, né? O contexto social e econômico, ele importa sobremaneira para os setores, para as companhias, as expectativas dos públicos em relação às companhias, elas mudam também ao sabor do contexto, né? De um contexto mais macro. Mas, claro, as comunicações próprias e diretas importam, mas terceiros também importam nessa história, ou seja, é importante gerir o processo de reputação a partir de diferentes fontes de influência, porque os nossos diferentes públicos, e pensando aqui nos ecossistemas de stakeholders que nós temos, eles estão sendo impactados diferentemente, né, por diferentes frentes, por diferentes atores nesse processo. Então, monitorar esse ativo é muito importante para que seja possível acionar preventivamente alavancas de proteção. Bom, é importante mencionar que reputação define valor de mercado, né? Nós temos visto historicamente o crescimento da importância de valores intangíveis como a reputação para a própria valoração de negócios no Brasil e no mundo, né? A última estatística que nós temos é de 2020, da Ocean Tomo, na qual cerca de 90% do valor de mercado de uma série de companhias analisadas é referente a valores intangíveis, e todo esse processo, enfim, falamos muito de contexto até agora aqui, mas é importante a gente ter em mente o quanto esse processo é um processo muito dinâmico, né? Não somente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, nós temos percebido uma intensificação desse dinamismo no cenário reputacional corporativo. Então, logo após a pandemia, a gente tem ali um leve aumento nos indicadores de reputação das companhias como um todo, as companhias que mensuramos na RepTrak. E entre 2020 e 2021, nós temos visto que
passado todo esse momento da pandemia, o momento mais difícil, digamos, o momento de maior necessidade de adaptação, digamos que os portões de entrada para aquele grupo mais seleto de companhias muito reputadas no Brasil e no mundo, ele se estreitou, ou seja, nada mais, digamos, aderente ao momento que temos vivido, e nesse sentido nos traz uma discussão muito importante sobre como reputação ela está vinculada a contexto e como o apoio dos públicos às empresas também está vinculado à reputação. Bom, e aqui, pessoal, só para finalizar mesmo, para não passar muito do meu tempo, eu gostaria de vincular a concepção de reputação com a questão da avaliação de riscos. Nós temos visto aqui no Brasil muitas companhias, não somente do setor mineral, mas de outros setores também, trabalhando a reputação a partir de uma visão preventiva, de uma visão de lida direta com os riscos. E o fato é que riscos operacionais, riscos tecnológicos, riscos relacionais, corporativos, financeiros, quais sejam, redundam em riscos reputacionais, justamente porque a reputação ela não é um componente dessa história, mas ela é, sim, um fruto, ou seja, ela é uma linha de costura transversal que nos ajuda a enxergar todos esses pontos, contribuindo para um propósito comum, que é essa visão reputacional. Então, a reputação ela é um denominador comum nessa valoração subjetiva de uma companhia e, por isso, ela deve, sim, ser um farol nessa análise de riscos que diferentes companhias têm feito. E, sendo esse farol na análise de riscos, nada mais, digamos, prudente, nada mais apropriado do que trabalhar a gestão da reputação a partir de uma visão de riscos também, uma vez que, gerindo-se a reputação como esse ativo necessariamente transversal, nós conseguimos uma integração maior nas atividades, ou seja, passando por diferentes tipologias de riscos às quais o setor mineral e outros setores estão potencialmente expostos, a gestão da reputação ela tem propósitos e formas, digamos, de ser acionada em cada um desses momentos de cenários de crise, de cenários de gestão de controvérsias, digamos. Então, desde a prevenção de eventos adversos, a reconstrução da reputação, diferentes indicadores de reputação são necessários nesse processo e, claro, as áreas de comunicação das companhias têm um papel absolutamente detrimental nesse processo, uma vez que vão ter aí essa contribuição de orquestrar esses esforços. Bom, para olhar adiante, temos aqui uma série de questões e recomendações para executivos e para áreas que tratam da gestão de riscos e da análise de riscos de forma preventiva, desde uma atenção mais proativa à tendência, ao faro ali, né, do monitoramento, o que está nas mentes e nos corações dos públicos do ponto de vista reputacional, e o que cada um desses pontos aciona para a gente de problemas e mesmo de flancos que merecem a nossa atenção e merecem a nossa ação, passando ali pelas peculiaridades de cada um dos públicos com os quais a gente está se relacionando no dia a dia, porque é importante a gente pensar que cada público se relaciona conosco a partir do que ele tem, a partir do que ele oferece nessa relação. Então, entender os expedientes de cada público é fundamental nesse processo de gestão de riscos reputacionais e, mais uma vez, destacar aqui que, para uma gestão efetiva de riscos reputacionais, de forma preventiva, é absolutamente fundamental que todos esses esforços sejam orquestrados dentro das companhias, que nós não deixemos de partilhar essas responsabilidades, porque, ao fim e ao cabo, a reputação ela é um ativo que diz respeito a toda a companhia e cada funcionário, cada liderança tem ali também o seu quinhão de responsabilidade na forma como que ele se coloca diante desses públicos, ou seja, reputação ela é um ativo de responsabilidade de toda a companhia, diz respeito, de fato,
a essa visão totalmente holística do trabalho da companhia. E, claro, nesse sentido, diferentes aspectos importam, né? Quando eu falei dos drivers da reputação lá atrás, eu mencionei produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania, liderança e desempenho. Ou seja, importa a forma com que os nossos produtos e serviços são percebidos pelo público, importa a forma com que os nossos resultados gerenciais e financeiros são vistos pelo público, mas importa também, e nesse contexto, importa principalmente a visão sobre o propósito das companhias, como as companhias se propõem a ocupar o seu espaço na sociedade. E isso está muito vinculado às próprias discussões sobre ESG, entregas sociais, responsabilidade ambiental, governança, transparência e abertura ao diálogo. Ou seja, as expectativas dos públicos brasileiros, melhor dizendo, sobre a capacidade das companhias dialogarem com a sociedade, elas estão crescendo. E, nesse sentido, nada mais justo do que as empresas também se fazerem presentes nesse debate, porque isso tende a trazer efeitos mais positivos para a reputação das companhias do setor mineral, de modo geral. Bom, é isso, pessoal. Natália, muito obrigada pelas suas palavras, excelente apresentação, que trouxe muitos insights aqui para a nossa conversa. Quando você atrela, né, a questão da gestão da reputação, a gestão de risco, a todo um processo muito mais holístico e integrado, e que às vezes até não consegue responder dentro da sigla de ESG, né, que acabou ficando na moda, mas é uma forma de chamarmos também a atenção das organizações que a gente precisa não só falar aquilo que a gente faz dentro das agendas ambientais, sociais e como é a nossa governança, mas principalmente ter uma estratégia muito clara de negócio que ela seja amplamente compreendida, né, pelos empregados das nossas empresas, pelas lideranças, que as lideranças consigam falar sobre isso de uma forma tranquila e comunicada adequadamente para os nossos públicos de relacionamento. E aí entra, né, o papel fundamental, vou pedir para pararmos o compartilhamento da tela e deixar aqui a Natália à disposição para a gente bater papo, com o trabalho todo das áreas de governança e compliance, com toda essa atuação, convidando aqui o Felipe e, na sequência, o Roberto, para falar também sobre o diálogo mais direto com as esferas públicas. Então, Felipe, você viu aí que a responsabilidade, né, da área de compliance está aumentando e o G estando dentro da sigla da ESG traz muito mais luz e busca também desmistificar um pouco esse trabalho, não é não, Felipe? É verdade, Raquel. O G é tão importante aí dentro dessa sigla, né? Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Barbosa, coordenador de Governança e Compliance aqui na Anglo-América. Bom dia a todos. Dentro desse contexto, eu acho que vale muito ressaltar o que é a governança, né? A governança eu vejo ela muito como um sinônimo de cultura, de propósito, né? São aqueles valores que asseguram a continuidade do negócio, né? Trazendo um pouquinho para esse contexto de ESG, eu vejo que a governança ela vai vir como uma base para gerenciar os riscos que sustentam o E e o S. Por quê? Porque é através da governança que a gente vai assegurar que as políticas, as leis, incluindo as ambientais e sociais, elas estão sendo seguidas, né? E eu acho que aqui na Anglo-América a gente tem feito um trabalho de governança muito legal, né? A gente tem ido muito além de revisar processos, de promover melhorias. A gente tem atuado bastante aqui na parte de cascateamento de código de conduta, apoiando a política de diversidade, inclusão, contra o bullying, né, e não retaliação. Então, a gente tem feito um trabalho em conjunto muito, muito bacana, né? E do meu ponto de vista, a gente está construindo uma cadeia de valor, né? E como é que é isso? Se as empresas elas operam de forma ética, automaticamente todo o ecossistema envolvendo essas empresas ele passa a operar de forma ética também.
aquele funcionário que a gente tem dentro da empresa, que entende que não é legal fazer bullying, que assédio de nenhuma forma é tolerado, ele vai levar aquilo para casa, ele vai levar aquilo para a sociedade. E, da mesma forma, o nosso fornecedor, que entende que a empresa é ética e vai atuar de forma ética, ele também se padroniza para o mercado, né? Então, a gente acaba criando uma cadeia de valor que envolve todo o setor da mineração, e isso contribui muito para essa melhoria de reputação do setor da mineração. Mesmo, Felipe, como é que tudo está atrelado, né? Desde uma política de diversidade e inclusão que vai incentivar as pessoas a serem quem elas são, né? Ter uma segurança psicológica para que elas possam viver de uma forma muito tranquila, e isso acaba também, de uma certa forma, incentivando uma comunicação de desvios, não é? Onde as pessoas vão se sentir também confortáveis a colocar algumas questões que podem acontecer e que não devem acontecer, e que a gente precisa estar cada vez mais atrelado, né, dentro do conceito da ética, da cultura das organizações e dos valores que estão postos. Exatamente, Raquel. E eu acho que é por aí que a gente constrói a nossa base, né? A nossa gestão de riscos, e que acaba sustentando toda essa sigla tão bacana, né? Do ESG. Posso só completar? Obrigada, Felipe. Acho que a Natália quer complementar antes da gente passar para o Roberto. Isso, é muito breve, prometo. A fala do Felipe me fez, enfim, pensar num aspecto que nós na RepTrack temos visto essa discussão em outros setores também, que é, enfim, como a gente traduz essa miríade de conceitos e de noções que está sendo colocada, né, na pasta do ESG, digamos, como que nós traduzimos para a realidade de cada uma das companhias o que significa estar comprometido com o ESG. Não existe total clareza sobre os significados de ESG, na minha visão, pelo menos ainda no Brasil. E o papel das companhias nesse sentido é absolutamente um papel educativo também. O público também precisa ser envolvido nessa discussão, e nisso as empresas podem contribuir de uma maneira muito premente, né, nesse momento. Dito isso, é importante que as companhias façam esse exame próprio para compreender, para absorver de forma legítima os significados de ESG para o seu negócio e para os seus públicos, né, de forma que consigam também encampar esses compromissos de uma maneira mais harmoniosa e mais prudente, mais harmoniosa e, digamos, mais eficiente nos seus relacionamentos com esses públicos. Porque, senão, nós corremos o risco de o público perceber uma salada de frutas ali e nada fazer muito sentido para o público. Então, é importante encampar ali digamos, os temas que estão na centralidade do negócio, na centralidade do relacionamento com aqueles públicos, né, e amarrá-los aos propósitos de cada uma das companhias e do setor, entendendo que existem partilhas nas mesmas companhias dentro de um mesmo setor, e como pode-se existir aqui quase que uma plataforma de ESG comum ao setor mineral como um todo. Então, só para finalizar aqui minha fala, até me delonguei muito, mas eu peço desculpas. Imagina, Natália, acho que muito pertinentes as suas palavras. Eu me lembrei aqui de algumas falas, até do Ivan e da Fábio, em uma outra oportunidade de conversa aqui do nosso segmento, onde foi fortalecido esse ponto dos canais de escuta e do relacionamento com as comunidades e entes públicos, na medida em que, muitas vezes, né, a comunicação, a tradução dela é tornar a ação comum, tornar comum. E, cada vez mais, a gente precisa ouvir mais. E quando a gente for falar, né, o que a gente faz está atrelado à expectativa também dos públicos com os quais a gente se relaciona. Eu acho que esse grande desafio também das áreas de relações governamentais e institucionais. Vou chamar aqui o Roberto, ele estava na tela, mas acho que agora saiu,
para trazer um pouquinho dessa visão, dessa integração do trabalho, né, de como a gente constrói esses relacionamentos, né, de confiança, mesmo quando a gente precisa tratar de temas mais sensíveis, né, Roberto? É isso aí, Raquel. É muito nessa linha. Vendo os colegas aqui, né, gente? Primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Roberto Guimarães. Como a Raquel já adiantou, eu estou como coordenador da área de relações institucionais aqui na Anglo América. Aqui na empresa a gente tem uma estrutura muito robusta, né, e bem segmentada de relações institucionais, né, Raquel e Felipe. Então, a nossa área é responsável pela interface com os poderes públicos dos estados onde nós atuamos, com o poder público federal e instituições diversas, né, do âmbito estadual e federal, mas nós temos também áreas segmentadas para os territórios, né, e aí eu acho que pega um pouco do que vocês falaram sobre a questão de leitura dos cenários, enfim, demandas, e aí amarra na questão de reputação e compliance. Cada território tem uma característica diferente, né, como que a gente aborda cada território, não só sob a perspectiva nacional, né? Goiás tem uma característica muito diferente de Minas Gerais, e a gente tem stakeholders, por exemplo, lá perto do Rio de Janeiro, perto do Porto, então essa leitura é importante. E assim, vendo os colegas falaram, como eu estava falando, está tudo amarrado, né? Comunicação assertiva, uma política de compliance e governança bem estruturada para a gente poder dar transparência dos nossos processos, e como que... acho que é interessante falar também do contexto de relações institucionais para a gente poder chegar onde que o GT, né, onde que o grupo pode, quais produtos a gente pode entregar para a sociedade. Nós tínhamos aí até pouco tempo atrás, eu estou há aproximadamente 10 anos no setor de mineração, e a gente tinha há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, a centralização das relações institucionais das entidades e empresas muito personificada nas suas lideranças. Né? Então, o CEO era o responsável pelas interfaces e depois ele consultava as áreas técnicas, e a sociedade demandou mais que isso. Né? A sociedade, por diversos fatores, demandou que houvesse estratégia para que as empresas se relacionassem e não simplesmente baseasse nos contatos pessoais, né? E o que trazia por trás disso um cenário um tanto quanto nebuloso de como que essas interfaces aconteciam, já que elas eram baseadas em contatos pessoais. A partir do momento que isso virou uma política do setor e das empresas, né, traz mais conforto e segurança para a sociedade e nos receber. Né? Então, quando a nossa área vai abordar algum stakeholder, algum público de interesse, seja no governo, nas comunidades, a gente está abordando com uma estratégia por trás. Né? E essa estratégia demanda transparência, ela demanda metas bem definidas. Então, não é simplesmente o interesse daquela empresa individualmente. Né? E por isso que grupos igual esse que a gente está criando aqui, estruturando e fomentando, eles são muito importantes, porque cada empresa tem a sua demanda, tem o seu território e tem o seu público de interesse. Né? Mas o setor precisa estar muito, acho que entrosado mesmo, para entender, primeiro, né, um exercício de empatia, né? Entender o que a sociedade espera do setor de mineração, né? O que a gente pode entregar, porque é muito fácil falar, a mineração tem recurso, a mineração tem dinheiro, então ela pode resolver todos os problemas de políticas públicas do país, e não é. Né? A gente não pode, não é o nosso papel, não é o nosso interesse, o nosso interesse é minerar, arcar com as nossas obrigações tributárias e sociais, e dentro de um cenário de sustentabilidade e segurança operacional, mas o nosso mote não é resolver política pública. Né? E nós somos muito demandados disso nas nossas abordagens. Né? Então, fazer um diagnóstico assertivo, externo, definir estratégias e dar transparência e visibilidade dessas estratégias é um desafio. Né, num cenário onde isso, como eu disse, e aí é uma percepção e constatação quase, é um cenário novo de estratégia de relações institucionais aqui no Brasil. Né? Se a gente considerar que a mineração tem alguns anos já, mais de 50, 60 anos no país, né, falar de um cenário onde a gente tem estratégias que têm 10, 15 anos, traz para a gente esse desafio. Né? Então, acho que passa um pouco por isso. Eu costumo falar que nas nossas discussões internas aí com a Raquel,
e outros colegas, né? Reputação e relações institucionais e governança, eles se retroalimentam, né? Eu preciso ter um cenário confortável reputacional para poder definir as estratégias de abordagem institucionais, considerando os objetivos do negócio, mas para ter uma reputação positiva, a gente precisa ter já uma estrutura institucional bem estruturada, né? Então, eu acho que é um trabalho que se retroalimenta, trocar informações e cases com outras empresas do setor. A gente tem percebido que agrega muito. Então, né, os GTs do IBRAM, o grupo de relações governamentais do IBRAM, por exemplo, que de certa forma consolida as demandas dos grupos técnicos, né, de barragem, tributária, etc. Então, acho que passa muito por isso. Então, assim, o nosso objetivo é que a gente assuma algum protagonismo nesses fóruns para que isso seja pautado e para que a gente possa dar visibilidade para a sociedade, né, do que a gente pretende entregar. Muito obrigada, Roberto. Super, acho que pertinentes e alinhados com tudo que a gente está falando aqui, né? Queria deixar esses 5 minutos finais para as perguntas e comentários finais. Cris, temos alguma pergunta no chat? Raquel, a Cláudia Leite, ela trouxe exatamente essa questão da gestão integrada, né, de compliance, governança, gestão do negócio, gestão de risco, gestão do risco reputacional e operacional, né, que a Natália bem colocou para a gente no final da fala dela. Então, eu acho que já falamos sobre isso, assim. Se a Cláudia quiser se colocar, fique à vontade, Cláudia. Então, não teve mais perguntas. Eu acho que o recado é esse mesmo, né? Esse alinhavo, né, que a Natália falou que a comunicação fica aí responsável por fazer entre todas essas áreas, né? O institucional, o compliance, aí você colocou também a questão da diversidade, ou seja, todas as áreas que temos riscos operacionais e reputacionais e gestão desses riscos, né? Então, eu acho que realmente é uma coisa bem integrada e eu acho que o recado foi passado aí pela turma que falou. Eu acho que é isso, não temos mais nada aqui no chat, não. Se alguém quiser falar... Eu estou vendo só uma mão levantada, mas acho que a mão do Renato estava levantada desde o início. Essa já está desde o painel anterior. Então tá. Bom, Paulo, você quer fazer aqui algumas considerações finais para a gente encerrar? Só parabenizar aí a condução, convidar as pessoas a continuar participando, envolvendo com o assunto, é fundamental. Reputação não é uma responsabilidade da comunicação, da área de relações governamentais ou da área de compliance somente, é de absolutamente toda a organização. Isso está mais que provado que boa reputação melhora, ajuda, contribui para o negócio. Então, não é uma coisa para ficar bem na fita, é resultado financeiro. E sem esta gestão da reputação, a gente não vai a lugar nenhum. E como dito para quem estava participando do GT de Água, a nossa reputação tem melhorado, o trabalho tem sido feito muito sério e caso a gente consiga manter essa tranquilidade, né, que estamos nesse momento, a tendência é uma estabilidade ou um crescimento menos acelerado do que a gente recuperou nos últimos 2 ciclos. Janeiro a gente repete a pesquisa e em fevereiro a gente tem mais novidades aí para saber onde a gente vai ter que trabalhar. Bom, a gente tem alguns comentários no chat em relação a uma pergunta, se não seria oportuno segmentar a pesquisa, e eu entendi aqui, separando mineração da siderurgia, seria isso? Eu posso. A Vânia fez essa pergunta anterior. Tecnicamente, a gente tem uma questão que é o seguinte: muitas empresas de mineração e siderurgia, elas hoje já atuam juntas. Então, é difícil a gente separar quando você avalia, por exemplo, uma Usiminas. Você está avaliando o que? A Usiminas siderúrgica, a Usiminas mineração, a Gerdau mineração, a Gerdau siderúrgica. E também isso é uma categoria de praxe aí mundialmente, então por isso que todo mundo repete. A gente sabe que vai ter até mudança, né? A gente já conversou aí com o pessoal do RepTrack, é uma mudança no formato, inclusive, de classificação, né? É aquela história de como o mundo classifica, raw material, ou indústria de base,
base, né? Enfim, tem algumas complicações. Por exemplo, em alguns países, algumas pesquisas, a mineração óleo e gás é tudo junto. Aqui no Brasil, a gente separa muito porque não tem nenhuma empresa do setor mineral atuando em óleo e gás. Aí passo para você, Raquel, para fechar aí o painel. Obrigada, então, Felipe, Roberto, Natália. Vi que o Ivan abriu a câmera, a gente tem um minutinho, não sei se você quer finalizar, Ivan, agradecendo aqui, né? Ficamos mantendo aproximadamente 95 colegas conversando sobre esse assunto aqui, né? Então, muito obrigada desde já, e fica aqui o reforço do convite para reforçarem o time do GT8 Comunicação e Reputação. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Obrigado aí, excelente trabalho. E só uma pequena correção, Paulo. A BHP também atua no setor de óleo e gás, mas é a exceção que confirma a regra. Não, eu falei assim, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas é isso mesmo. Bem lembrado, obrigado pela correção. Ainda mais você que veio do óleo e gás, né? Não ia poder deixar passar. Obrigado, Ivan. Parabéns aí à Anglo-América, parabéns a toda a sua equipe aí pelo trabalho. Obrigado, pessoal. Excelente trabalho e vamos em frente aí para melhorar cada vez mais a reputação do nosso setor. Ótimo. Bom, fechamos agora o GT8. Obrigado a todos e a todas. Continuem com a gente, que a gente vai agora no GT7.